Você já abriu a Bíblia, leu um texto inteiro e saiu com a mesma frieza com que entrou? Sem iluminação, sem transformação, sem aquela sensação de que Deus falou com você. Se isso já aconteceu com você, e acontece com a maioria dos cristãos, inclusive com os mais dedicados, então este vídeo foi feito especificamente para você. Porque hoje nós encerramos a nossa série Como John Wesley lia a Bíblia, com o ponto mais urgente de todos. Wesley nunca abria as Escrituras sem antes reconhecer que precisava do Espírito Santo para compreendê-las. Era uma convicção teológica profunda, maturada ao longo de décadas, e uma prática diária rigorosa que moldava cada momento em que ele se sentava diante do texto sagrado. E o resultado? Um homem pregando a palavra com um poder que transformava multidões. Um homem cujos sermões eram tão saturados de Escritura que os próprios ouvintes confessavam não conseguir distinguir onde terminava a Bíblia e onde começava a voz de Wesley. Pergunta direta para você. E eu quero que você pare por um segundo e pense nela de verdade. Quando você abre a Bíblia, você está confiando na sua inteligência ou na iluminação do Espírito Santo? Fica até o final. O que Wesley nos ensina aqui pode mudar completamente e para sempre a sua relação com as Escrituras. Primeiro ponto, o Homo Unius Libri, o que Wesley realmente quis dizer com homem de um só livro. Em 1746, Wesley publicou o primeiro volume de seus Sermons on Several Occasions, sermões em várias ocasiões. No prefácio dessa obra, que se tornaria o documento fundante da teologia metodista, ele escreveu uma das declarações mais memoráveis de toda a história do protestantismo. Quero conhecer uma coisa: o caminho para o céu, como pousar em segurança naquela costa feliz. O próprio Deus se dignou a ensinar o caminho. Para este fim mesmo, ele veio do céu. Ele o escreveu num livro. Oh, dá-me aquele livro. A qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Eu o tenho. Aqui está conhecimento suficiente para mim. Deixa-me ser um homem de um só livro. Mas cuidado, porque essa expressão é sistematicamente mal compreendida, até mesmo em círculos evangélicos. Wesley não estava dizendo que só lia a Bíblia e nada mais. Isso seria ingênuo. E Wesley era um dos homens mais cultos e mais lidos da Inglaterra de seu tempo. As evidências do seu diário e de suas cartas revelam que ao longo da vida ele leu mais de 1000 volumes. Filosofia, história, medicina, poesia, teologia patrística, literatura clássica. Não apenas isso. Ele exigia que seus pregadores metodistas lessem com a mesma amplitude e profundidade. O que ele queria dizer com Homo Unius Libri era algo muito mais profundo do que a renúncia à erudição. Todos os outros livros existem para ser comparados com um livro, a Bíblia. E a Bíblia é o critério pelo qual todos os outros são avaliados, nunca o contrário. Mas há algo ainda mais revelador naquele prefácio que normalmente é ignorado pelos comentadores. Depois de se declarar um Homo Unius Libri, Wesley descreve como ele lia aquele livro. E aqui é onde a teologia do Espírito Santo entra com toda a força. Aqui estou, longe dos caminhos agitados dos homens. Sento-me só. Somente Deus está aqui. Na sua presença abro, leio seu livro, para este fim, encontrar o caminho para o céu. Wesley, Prefácio aos Sermões, 1746. Perceba cada palavra desta frase com atenção. Ele não dizia, sento na minha mesa de estudos com meu comentário favorito. Não dizia, abro minha concordância e pesquiso o original grego. Não dizia, consulto o que os teólogos pensam sobre este texto. Ele dizia, somente Deus está aqui. A leitura da Bíblia para Wesley não era um exercício intelectual isolado, não era um momento acadêmico, era sempre, antes de tudo, um ato de comunhão com a presença divina, um encontro entre uma alma e seu Criador, mediado pelo texto que esse mesmo Criador havia inspirado. E Wesley ia ainda mais fundo. No mesmo prefácio histórico, ele continua descrevendo o que fazia quando encontrava algo obscuro ou difícil no texto. Ouça com atenção, porque isso é o coração do método wesleyano. Há alguma dúvida sobre o significado do que li? Algo parece escuro ou intrincado.
Levanto o coração ao Pai das luzes. Senhor, não é tua palavra. Se alguém carecer de sabedoria, peça a Deus. Tu dás liberalmente e não repreendes. Tu disseste, se alguém estiver disposto a fazer tua vontade, ele conhecerá. Estou disposto a fazer. Deixa-me conhecer tua vontade. Isso não era retórica piedosa. Era o método real de um homem que levava a sério a dependência do Espírito. Quando a Bíblia ficava escura, Wesley orava. Aqui está a pergunta que esse primeiro ponto coloca diante de nós. Quando você encontra uma passagem difícil, o que você faz? Primeiro, abre o Google. Vai direto para um comentário? Pergunta a um amigo no WhatsApp? Assiste a um vídeo no YouTube? Wesley ia primeiro para o joelho, e só depois para o comentário. Segundo ponto, o Espírito Santo, como autor e intérprete das Escrituras. A lógica teológica de Wesley. Existe uma lógica teológica absolutamente rigorosa por trás da dependência de Wesley ao Espírito Santo na leitura das Escrituras. E essa lógica é tão simples quanto devastadora para quem a ignora. Se o Espírito Santo foi o autor das Escrituras, ele deve necessariamente ser também o seu intérprete. Wesley era absolutamente firme neste ponto. Nas suas notas explicativas sobre o Novo Testamento, publicadas em 1755, fruto de anos de estudo, ele escreveu algo que vale ser gravado na mente de todo leitor da Bíblia. Ao citar com aprovação as palavras de Martinho Lutero, Wesley registrou esta sentença extraordinária. A teologia nada mais é do que a gramática da linguagem do Espírito Santo. Lutero, citado por Wesley, prefácio às notas explicativas sobre o NT, 1755. Deixa essa frase pousar por um momento. A teologia é a gramática da linguagem do Espírito Santo. Isso significa que tentar compreender a Bíblia sem o Espírito é como tentar aprender mandarim sem professor e sem imersão cultural. Você pode decorar os caracteres, pode até aprender a pronunciá-los com certa precisão, pode até reconhecer palavras isoladas. Mas o significado profundo, a nuance, o coração da língua vai escapar completamente. A Bíblia tem um idioma interior que não é o hebraico, nem o grego, nem o aramaico. É o idioma do Espírito. E quem não tem o Espírito, por mais erudito que seja, ficará para sempre na superfície do texto. Para Wesley, essa não era apenas uma ideia bonita para usar em sermões. Era um princípio que moldava toda a sua abordagem às Escrituras. E aqui vem algo que muitos não sabem sobre Wesley. Ele distinguia com precisão entre dois tipos completamente diferentes de conhecimento bíblico. O primeiro é o conhecimento intelectual. Você entende o texto gramaticalmente? Sabe o que cada palavra significa no grego ou no hebraico? Você entende historicamente? Sabe o contexto do autor, dos destinatários, do período? Você entende logicamente? Você pode seguir o argumento do apóstolo, identificar a estrutura do texto, nomear os recursos literários. O segundo é o conhecimento espiritual. Este é o tipo que o Espírito Santo produz ao iluminar o leitor. Nas palavras do estudioso Mark K. Olson, Wesley, como empiricista, reconhecia que não existe conhecimento inato de Deus. Mas, diferentemente dos empiricistas do seu tempo, como Locke e Hume, ele ensinava que o conhecimento de Deus está disponível por meio de sentidos espirituais graciosamente restaurados pelo Espírito Santo, funcionando de maneira análoga aos nossos sentidos físicos. Assim como seus olhos captam dados do mundo físico e permitem que você o experiencie com riqueza e profundidade, os sentidos espirituais captam a realidade de Deus, mas só quando o Espírito Santo os ativa, ilumina e sustenta. E esta é a razão pela qual duas pessoas podem sentar lado a lado, ler o mesmo versículo, passar o mesmo tempo sobre ele e ter experiências radicalmente opostas. Uma sai transformada, chorou, sentiu que Deus lhe falou pessoalmente. A outra sai entediada, distraída, sem nada de novo. A diferença não está na inteligência, não está no vocabulário, não está na quantidade de comentários consultados. A diferença está na presença ou na ausência do Espírito Santo. E Wesley não apenas ensinou isso, ele viveu isso. Por isso ele orava antes de abrir a Bíblia.
Por isso ele retornava à oração no meio da leitura. Por isso ele encerrava com gratidão ao Espírito que havia iluminado. Terceiro ponto. A prática diária. Como Wesley preparava o coração para ler as Escrituras. Teoria sem prática é vazia, e Wesley nunca foi um homem de teorias vazias. Se há algo que caracterizava o metodismo desde o início, era exatamente isso: um método, uma forma estruturada, disciplinada e consistente de viver a fé. Então, como ele colocava em prática essa dependência do Espírito na leitura das Escrituras? Como era uma manhã típica de Wesley com o texto sagrado? 3 elementos eram absolutamente centrais e inegociáveis na sua rotina. O primeiro era a oração. E não qualquer oração. Wesley era conhecido por orar 2 horas por dia, não 2 minutos antes de sair correndo para o trabalho. 2 horas. Começava antes do amanhecer e se sustentava nessa prática com uma disciplina que a maioria de nós considera sobrenatural. Testemunhas que conviveram com Wesley relatavam que depois de ele sair da sua câmara de oração, havia algo visivelmente diferente nele. Uma espécie de resplendor interior, uma paz que se comunicava antes mesmo de ele abrir a boca. Ele próprio escrevia: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. E isso valia especialmente para a compreensão das Escrituras. A oração não era uma formalidade introdutória que antecedia a leitura real. Era o ambiente espiritual dentro do qual a leitura acontecia. Era o ato de posicionar a alma numa atitude de recepção, abertura e dependência. O solo fértil onde a semente da palavra poderia germinar. O segundo era a leitura sistemática e abrangente dos 2 testamentos. Wesley aconselhava seus metodistas, e praticava, pessoalmente, a ler porções de ambos os testamentos, tanto de manhã quanto de noite. Não se confinava a textos favoritos, não ficava circulando eternamente pelos salmos ou pelas epístolas paulinas. Ele queria que cada crente tivesse uma visão completa, panorâmica e integrada de toda a revelação divina, do Gênesis ao Apocalipse, porque acreditava que a Bíblia era uma unidade orgânica, não uma coleção de textos independentes, e que o Espírito havia tecido nessa unidade padrões de verdade que só se revelam a quem percorre todo o texto. O terceiro era a meditação lenta, atenta e profunda. Este é o elemento mais negligenciado por cristãos modernos, e talvez o mais poderoso. Nas palavras do próprio Wesley, depois de descrever sua prática de buscar passagens paralelas, medito nisso, com toda a atenção e seriedade das quais minha mente é capaz. Isso não era uma leitura devocional rápida. Era uma imersão deliberada, paciente, quase contemplativa no texto. Wesley ficava com o texto. Ele dava tempo para que o texto trabalhasse nele, antes de ele trabalhar sobre o texto. E existe algo que pouquíssimos percebem sobre o método de Wesley. Ele nunca separava estudo intelectual de oração. Para ele, ambos eram partes inseparáveis do mesmo ato espiritual. Ao se deparar com uma dificuldade textual, sua sequência de ação era sempre a mesma. 1. Orar. Pedir ao Pai das luzes que iluminasse o que estava obscuro. 2. Comparar. Buscar ativamente passagens paralelas em outras partes da Escritura. 3. Meditar, com toda a atenção e seriedade da mente. 4. Consultar. Os que eram maduros e experientes nas coisas de Deus. Prefácio dos Sermões, 1746. Se ainda restar alguma dúvida, consulta os que são experientes nas coisas de Deus, e então os escritos pelos quais, embora mortos, ainda falam. Wesley, Prefácio aos Sermões, 1746. Perceba com cuidado a ordem que ele estabelece. Primeiro Deus, depois a comparação bíblica, depois a meditação. E somente então, em último lugar, os comentários e os conselheiros humanos. Na nossa era digital, nós geralmente invertemos completamente essa ordem. A maioria de nós abre o celular antes de abrir o coração. Consultamos o Google antes de consultar o Espírito. Vemos o que o pregador favorito diz sobre o texto antes de perguntar ao próprio autor o que ele quis dizer. Wesley nos desafia, com toda a autoridade da sua vida e do seu legado, a inverter essa inversão. Quarto ponto. Aldersgate. A noite em que Wesley aprendeu com o Espírito o que Oxford não pôde ensinar.
Para compreender em toda a sua profundidade por que Wesley dependia do Espírito Santo na leitura das Escrituras, você precisa entrar com ele naquela noite em Londres. É 24 de maio de 1738. Wesley tem 35 anos. É um homem que já leu mais do que a maioria das pessoas lerá em toda a vida, que domina latim, grego e hebraico, que estudou os pais da igreja, a escolástica medieval, a teologia reformada, que foi ordenado na Igreja da Inglaterra e serviu como missionário numa colônia britânica na América. Mas é também um homem derrotado. A missão na Geórgia foi um desastre humilhante. Ele voltou à Inglaterra sem frutos, sem paz e, o que era mais angustiante, sem certeza da própria salvação. Ele confessaria anos depois, ao refletir sobre esse período: eu era apenas alguém que lutava com o pecado, não alguém libertado dele. O testemunho do Espírito com o meu espírito, eu não o tinha. E não poderia ter, pois eu o buscava não pela fé, mas, por assim dizer, pelas obras da lei. Wesley, diário. Contexto de 1738. Ele tinha o conhecimento intelectual das Escrituras, em abundância, mas não tinha o que as Escrituras prometiam: paz com Deus, certeza da adoção, o testemunho interior do Espírito. Naquela noite, seus amigos praticamente o arrastaram para uma reunião de uma pequena sociedade religiosa numa rua chamada Aldersgate Street. Ele mesmo registra, na sua franqueza característica: fui muito relutantemente. Alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos. E então, nas palavras inesquecíveis do próprio Wesley, por volta de 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E foi-me dada a certeza de que Ele havia tirado meus pecados, mesmo os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. A John Wesley, diário, 24 de maio de 1738. Senti meu coração estranhamente aquecido. Essa frase não descreve uma conclusão lógica chegada pelo raciocínio. Não descreve a descoberta de um argumento novo. Descreve o testemunho direto e imediato do Espírito Santo, o que Paulo chama em Romanos 8:16 de o Espírito mesmo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Antes de Aldersgate, Wesley sabia sobre Deus. Tinha um conhecimento vasto, detalhado e tecnicamente correto sobre Deus. Depois de Aldersgate, Wesley conhecia Deus, da forma que 1 João 2:3 descreve. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E essa distinção, entre saber sobre e verdadeiramente conhecer, se tornaria o filtro através do qual Wesley leria todas as Escrituras pelo resto da vida. Ele passou a ensinar com toda a clareza que o Espírito Santo realiza um trabalho que a razão sozinha nunca consegue realizar. O Espírito ilumina o entendimento, fazendo o texto brilhar com um significado vivo. Retifica a vontade e os afetos, alinhando os desejos com o que a palavra revela. Renova a natureza mais funda do leitor, de modo que ele não apenas entende a Bíblia, ele é transformado por ela, assegura a adoção como filho de Deus, tornando pessoal o que antes era apenas doutrinário. E aqui está o diagnóstico que Aldersgate nos oferece para o nosso tempo. Existem milhões de pessoas que frequentam igrejas, que têm estudo bíblico, que ouvem sermões excelentes e que têm exatamente o problema que Wesley tinha antes de Aldersgate: conhecimento sem experiência, doutrina sem vida, ortodoxia sem o fogo do Espírito. E o que mudou para Wesley não foi encontrar um argumento melhor, foi encontrar uma pessoa. Quinto ponto: Escritura com Escritura. O método rigoroso de comparação bíblica de Wesley. Aqui precisamos corrigir um equívoco que às vezes surge quando se fala sobre dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito para Wesley nunca significava preguiça intelectual. Muito pelo contrário. Wesley tinha uma das abordagens mais disciplinadas, rigorosas e exigentes de estudo bíblico de todo o século XVIII. E um de seus princípios hermenêuticos fundamentais, que ele praticava e ensinava com insistência,
era este: a Escritura deve interpretar a Escritura. Ele formulou essa regra de maneira direta e memorável. A regra geral de interpretação das Escrituras é esta: o sentido literal de cada texto deve ser tomado, se não for contrário a algum outro texto. Mas nesse caso, o texto obscuro deve ser interpretado por aqueles que falam mais claramente. John Wesley. Este princípio, conhecido na tradição teológica como analogia fidei ou analogia da fé, vinha da herança da Reforma Protestante, especialmente de Lutero e de Calvino. Mas Wesley não apenas o herdou, ele o aplicou com uma profundidade e uma consistência que poucos de seus contemporâneos igualaram. Na prática, isso significava que antes de ir a um comentário, antes de consultar um teólogo, antes de verificar a opinião de qualquer autoridade humana, Wesley ia buscar em outros textos da própria Bíblia a luz necessária para iluminar o texto difícil. E havia algo único na forma como ele realizava essa comparação. Os estudiosos observam que Wesley tendia a relacionar passagens por associação espiritual, uma sensibilidade para a coerência interna do texto que transcendia a mera análise gramatical ou histórica. Nas suas notas explicativas sobre o Novo Testamento, publicadas em 1755, isso é visível em cada página. Wesley tece referências cruzadas de maneira orgânica, mostrando como o mesmo Espírito havia semeado o mesmo tema em lugares completamente diferentes do cânon, às vezes separados por séculos de história redentora. Mas aqui está a dimensão que os comentadores modernos frequentemente ignoram. Para Wesley, essa comparação de Escritura com Escritura não era apenas um exercício técnico. Era em si mesma um ato espiritual, porque pressupunha que o mesmo Espírito que havia inspirado o texto em Isaías era o mesmo que havia inspirado o texto em João, e era o mesmo que agora estava guiando o leitor na comparação entre os dois. Era uma conversa triangular. O leitor, os dois textos e o Espírito que havia escrito ambos e que agora iluminava a conexão. E Wesley ensinava isso com urgência a seus pregadores. Em uma carta famosa, ele repreendeu um jovem pregador com palavras que parecem cortantes, mas que nasciam de um amor profundo pelo ministério da palavra. O que muito te tem prejudicado no passado, e temo, até hoje, é a falta de leitura. Mal conheço um pregador que lê tão pouco. E talvez, ao negligenciá-la, você tenha perdido o gosto por ela. Daí que o teu talento na pregação não aumenta. É exatamente o mesmo de 7 anos atrás. É animado, mas não profundo. Há pouca variedade. Não há amplitude de pensamento. A leitura somente pode suprir isso com meditação e oração diária. John Wesley. Carta a um pregador. Estudo plus oração plus meditação. Esse era o tríplice caminho wesleyano para uma compreensão bíblica profunda e transformadora. E para Wesley, os 3 eram igualmente indispensáveis. Retirar qualquer um deles era cochear. E um pregador que cocheia nunca leva o povo ao destino correto. 6º ponto: os sentidos espirituais. A teologia única de Wesley. Sobre como o Espírito nos faz perceber Deus. Chegamos agora ao coração teológico de toda a pneumatologia wesleyana, aplicada à leitura das Escrituras. Este é o ponto que mais distingue Wesley de todos os seus contemporâneos, tanto dos racionalistas iluministas quanto dos pietistas mais subjetivistas. E é o ponto que mais tem a nos dizer no contexto do século XXI. Para entender a dependência de Wesley ao Espírito Santo na leitura bíblica, você precisa entender o que ele chamava de sentidos espirituais. E por que essa ideia é tão poderosa e tão negligenciada? Wesley foi formado dentro do empirismo filosófico britânico, a tradição de John Locke que dizia: todo conhecimento vem da experiência sensorial. Você não nasce com ideias inatas. Você aprende pelo que vê, ouve, toca, cheira, saboreia. O mundo se escreve em você através dos sentidos. Wesley aceitava esse ponto de partida, mas dava uma virada inesperada e radical sobre ele. Assim como Deus nos deu sentidos físicos para perceber o mundo material, Ele criou no ser humano sentidos espirituais para perceber a realidade divina. Esses sentidos foram corrompidos, adormecidos
e praticamente extintos pela queda, e só podem ser restaurados e ativados pela obra do Espírito Santo. Nas palavras do estudioso Mark K. Olson, descrevendo o pensamento de Wesley. Como empiricista, Wesley sustentava que não existe conhecimento inato de Deus, mas diferenciava-se do empiricismo do seu tempo ao postular que o conhecimento de Deus está disponível por meio de sentidos espirituais graciosamente restaurados que funcionam de maneira análoga aos nossos sentidos físicos. Mark K. Olson, John Wesley's Doctrine of the Holy Spirit. Deixa eu traduzir isso para a linguagem concreta e prática. Imagine alguém que nasceu com uma deficiência auditiva severa. Ela pode ler sobre música, estudar teoria musical, memorizar nomes de compositores, analisar partituras, mas há uma dimensão da música, a experiência de ouvir, de ser envolvido pelo som, de sentir a harmonia na carne, que permanece completamente inacessível para ela. Para Wesley, tentar conhecer Deus sem os sentidos espirituais restaurados pelo Espírito Santo é exatamente assim. Você pode estudar muito, saber muito sobre Deus, mas a dimensão experiencial, vivencial, transformadora do conhecimento de Deus, aquela dimensão que a Bíblia chama de conhecer no sentido mais profundo do termo hebraico yada, essa permanece bloqueada. E este é o motivo pelo qual o Espírito Santo não é apenas o autor das Escrituras no passado distante. Ele é o intérprete vivo e presente de cada leitura que cada crente faz hoje. Sem ele, você pode ler a Bíblia a vida inteira e permanecer na superfície. Com ele, uma única sentença pode abrir mundos inteiros. Wesley descreveu os efeitos dessa obra do Espírito na leitura bíblica com uma riqueza impressionante. O Espírito ilumina o entendimento, tornando clara a verdade que parecia opaca, retifica a vontade, alinhando os desejos do leitor com os propósitos de Deus. Renova a natureza mais profunda, transformando quem a pessoa é à medida que ela permanece no texto. Une o leitor a Cristo, tornando a Bíblia não apenas um documento histórico, mas o lugar do encontro com o Senhor vivo. Assegura a adoção como filho de Deus, fazendo pessoal e imediato o que antes era apenas doutrinário. E aqui está o paradoxo que Wesley enfrentava todos os dias em seu ministério pastoral. Havia pessoas ao seu redor que tinham vastíssimo conhecimento bíblico, teólogos, pastores anglicanos, acadêmicos de Oxford, e que estavam espiritualmente mortos, vazios, sem o fogo, sem a transformação que o texto prometia. E havia pessoas com instrução mínima, muitas vezes analfabetas, que tinham encontrado o Deus vivo nas Escrituras através do Espírito Santo, e cujas vidas irradiavam o amor, a paz e o poder que a Bíblia descrevia. Para Wesley, a diferença era inequívoca. Os sentidos espirituais restaurados pelo Espírito faziam toda a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Sétimo ponto. A herança viva. O que o legado de Wesley exige de nós hoje. Chegamos ao último ponto desta série. E quero que você entenda com toda clareza que o que Wesley nos deixou não é uma relíquia histórica para ser admirada de longe em museus metodistas. É um desafio contemporâneo urgente, talvez o mais urgente para a vida espiritual no século XXI. Vivemos na era da informação bíblica. Nunca houve tantos recursos disponíveis. Comentários exegéticos em português, grego e hebraico. Aplicativos com dezenas de versões e centenas de recursos. Estudos em vídeo com os melhores professores do mundo. Podcasts bíblicos. Dicionários teológicos em acesso livre. Cursos online por valores acessíveis. E mesmo assim, as pesquisas mostram repetidamente que os cristãos nunca leram tão pouco a Bíblia. Nunca foram tão biblicamente analfabetos. Nunca tiveram tão pouca experiência transformadora com o texto sagrado. Wesley nos faria a pergunta com toda a gentileza e toda a firmeza do seu caráter. Você tem recursos de mais e espírito de menos? E para responder a essa pergunta com honestidade, ele nos deixa 5 dimensões práticas de herança. Dimensão 1. A Bíblia deve ser lida em comunhão com Deus, não apenas com a mente.
Esta é a pedra angular de todo o método wesleyano. Aqui estou. Somente Deus está aqui. A leitura bíblica não começa quando você abre o aplicativo. Começa quando você posiciona a alma na presença de Deus e reconhece com toda a sinceridade que sem Ele você não entende nada. Dimensão 2. A dependência do Espírito não substitui o estudo, ela o aprofunda. Wesley foi um estudioso de primeira linha. Exigia a erudição de seus pregadores. Escreveu obras de teologia, medicina popular, história e filosofia, mas tudo, absolutamente tudo, subordinado à iluminação do Espírito. Um povo que lê sempre será um povo que conhece. John Wesley. Estude. Leia muito. Aprenda grego se puder. Consulte os melhores comentários. Mas nunca confunda a ferramenta com a fonte. Dimensão 3. O medo que Wesley mais tinha era cristãos sem fogo. Meu temor não é que nosso grande movimento, conhecido como os metodistas, eventualmente deixe de existir ou morra da face da terra. Meu temor é que nosso povo se contente em viver sem o fogo, o poder, a emoção, o elemento sobrenatural que nos torna grandes. John Wesley. Essa frase foi pronunciada no século XVIII, mas parece ter sido escrita ontem, para nós. Dimensão 4. A leitura bíblica era para Wesley inseparável da comunidade. Ele ensinava que devemos ler a Bíblia em conferência com outros leitores, em comunidade, em diálogo, ouvindo a interpretação dos maduros nas coisas de Deus. A Bíblia conhece muito pouco da leitura solitária e privatizada que se tornou a norma do protestantismo moderno. Wesley sabia disso e combatia com a estrutura das pequenas classes e bandas que formavam o tecido do movimento metodista. Dimensão 5. O objetivo final da leitura bíblica era sempre a santidade, nunca apenas o conhecimento. A Bíblia, para Wesley, não era um fim em si mesma, era o meio pelo qual o Espírito Santo transformava o leitor à imagem de Cristo. E o critério de uma boa leitura não era a quantidade de informação absorvida, era a quantidade de amor produzida. Eu quero o Cristo inteiro como meu Salvador, a Bíblia inteira como meu livro, a Igreja inteira como minha comunhão e o mundo inteiro como meu campo missionário. John Wesley. Esta é a herança que Wesley nos deixa. Não uma denominação, não um método de estudo, não uma série de técnicas hermenêuticas, uma vida completamente entregue à palavra e ao Espírito que a vivifica, a ilumina e a faz arder dentro de você como fogo. Antes de encerrar esta série, preciso deixar alguns alertas sérios e diretos. Porque o que Wesley nos ensinou é poderoso, mas esse poder tem 2 gumes. E se você não prestar atenção, pode usar a faca no lado errado. Alerta 1. A ilusão da familiaridade bíblica. Você pode conhecer todos os personagens da Bíblia, todos os livros, a divisão dos capítulos e versículos, e nunca ter encontrado o Deus vivo nas Escrituras. Wesley chamaria isso de conhecimento morto. Um cadáver bem informado ainda é um cadáver. Pergunta: quando foi a última vez que a Bíblia te quebrou por dentro? Que te fez chorar, tremer, mudar algo concreto na forma como você vive? Alerta 2. A tentação de substituir o Espírito pelo método. Existe uma tentação real, especialmente em círculos reformados, acadêmicos e exegéticos, de transformar a hermenêutica num sistema tão perfeito e tão autossuficiente que o Espírito se torna funcionalmente dispensável. Você tem seu método, tem seu passo a passo, tem sua grade teológica, e o Espírito, o Espírito já inspirou o texto no passado, agora é a vez da razão humana trabalhar. Wesley responderia a isso com firmeza. Isso é heresia funcional, não nega a inspiração no papel, mas na prática, opera como se o Espírito fosse desnecessário. Alerta 3. Espiritualismo sem ancoragem na Escritura. Do outro lado do espectro, há quem diga: não preciso estudar, não preciso de método. O Espírito me revela tudo diretamente. Wesley também rejeitaria isso, e com igual firmeza. Ele chamava esse erro de entusiasmo, uma palavra que em sua época tinha conotação negativa,
descrevendo quem confundia impressões subjetivas com revelação divina. O Espírito Santo nunca contradiz a Escritura. E o Espírito Santo nunca torna o estudo sério desnecessário. Quem diz que não precisa estudar porque tem o Espírito está dizendo que Deus é incoerente, que o mesmo Espírito que usou palavras precisas para comunicar verdades precisas, agora permite que você dispense a precisão. E a pergunta derradeira desta série, a pergunta que Wesley nos deixa ao fechar este capítulo. Se Wesley olhasse para a sua vida espiritual hoje, para a forma como você lê a Bíblia, como você ora, como você depende do Espírito, o que ele te diria? Seria ele como o mestre que olha para o discípulo e diz, muito bem? Ou seria ele como Paulo em Gálatas, tão insensatos sois? Tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Esta é a último vídeo da nossa série. Como John Wesley lia a Bíblia. Um homem que dedicou cada dia de sua longa vida a conhecer as Escrituras através do Espírito Santo. O Espírito que inspirou é o mesmo Espírito que ilumina. O Espírito que soprou vida sobre as palavras dos profetas e apóstolos é o mesmo Espírito que pode soprar vida sobre você agora, enquanto você lê. Abra a Bíblia. Mas primeiro, abra o coração. Se esta série transformou a forma como você vê e lê a Bíblia, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, um líder da sua igreja. Alguém que você sabe que está lendo a Bíblia no piloto automático. Deixe um comentário aqui embaixo respondendo esta pergunta. Qual foi o ponto desta série que mais impactou a sua vida espiritual? Se ainda não se inscreveu no canal, o botão vermelho está aqui. E ativa o sino para não perder os próximos vídeos, porque a próxima série já está sendo preparada. E posso te dizer, vai ser ainda mais profunda, ainda mais desafiadora, ainda mais transformadora. Até lá, lê a Bíblia, ora. E depende do Espírito,